Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso podcast Conversa sobre Autismo. Nossos episódios são semanais, são apresentados através do Spotify, do YouTube e a gente coloca alguns trechos, alguns cortes no Instagram. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir a todos vocês que através dos canais da gente, do Spotify e do YouTube, vocês vão lá, segue, clica, dá um curte, compartilha, comenta e lá vocês vão ver o episódio completo, tá certo? Então, a gente tá trazendo muita gente legal, muita gente competente, profissional, casos familiares, casos de pessoas autistas também. Então, tem muito conteúdo legal que vocês vão poder ver lá, tá certo? Vou falar aqui sobre um parceiro nosso, o escritório de Direito de Advocacia, Júlio Schwartz. Ele, como eu falei, é parceiro aqui do nosso canal. Ele passa as orientações, toda a questão jurídica, a retaguarda da gente, as orientações é dada por eles. Então já é um grande parceiro. Eles são referência aqui no estado de Alagoas, porque é o primeiro escritório de direito que atua na causa do PCD, né? Com ênfase na criança com autismo. O Júlio tem uma criança, uma filha que tem autismo, então conhece todas as necessidades, além de conhecer as causas do direito. Então, tem tudo para agregar, tem tudo para trazer conhecimento e orientação para aquela pessoa que esteja carente e precisando de orientação. Então, segue no Instagram, @direitoautista, e vocês lá vão ter as orientações e também em algumas causas que vocês precisarem, eles vão estar lá para fazer toda a retaguarda de vocês, tá bom? Agora falar do nosso convidado aqui, que é muito raro, tem sido muito raro a gente conseguir trazer pessoas do sexo masculino, apesar de eu e o Lucas, parceiro nosso, tá sempre aqui, mas a gente sente uma carência muito grande de ter homens também participando, e a gente gostaria de cada vez mais poder tá trazendo essas discussões com a participação deles. Diego Palagani é um amigo nosso, educador físico, professor de educação física, pós-graduado em educação física escolar, já está trabalhando há 9 anos com autismo, é supervisor de educação física da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas de Alagoas. Ele tem cursos de aba aplicada à educação física, TEA na vida adulta, e também é palestrante. Diego, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, eu, Cristina. Acho que fantástico, é um prazer estar aqui com você, é um prazer falar sobre o autismo. Eu sou um entusiasta e tenho uma admiração enorme por esse assunto e por tratar desse assunto de maneira tão ampla no meio da sociedade. Prazerzaço estar aqui com você. Maravilha. Rapaz, você, dentro desses episódios que a gente já teve aqui, você tem a particularidade de não ser pai de autista, não ter autismo. Então, é uma pessoa, como você colocou, é entusiasta, é profissional da área. Por lhe conhecer e já ter visto você atuando, que meu filho já fez terapias com você, eu vejo que realmente você ama a profissão. O que é que levou tu a trabalhar com autismo? É interessante, eu costumo falar muito isso nas aulas do aluno SESMAC, que às vezes a gente tá lá e eu falo muito isso. Eu caí literalmente de paraquedas, né? Foi um convite da presidente da AMA, da Mônica, até hoje dou aula para ela do personal. E aí em uma aula ela me levou para lá para conhecer. Como eu já era pai de 2 crianças, ela achava que muito brincando, ela me via brincando com meus filhos em rede social, essas coisas todas, e me levou para lá. E aí eu me encantei no primeiro dia. E desse dia em diante não teve jeito, a gente só foi aumentando a carga horária, assumindo mais responsabilidades. E aí aquela coisa, essa troca de energia que me fascina. O mundo do autismo, o ensinar, o mudar a vida daquele indivíduo, mudar a concepção da família, isso é o que me fascina. Me fascina estar muito mais profundo do que meramente a terapia. Eu costumo dizer que a terapia é aquele momento e passou. Eu quero mais, eu quero interagir mais com o menino, eu quero trocar energia, eu quero trocar olhar. Então, eu quero fazer parte da vida dele, mas ajudando, né? E, consequentemente, você ajuda a família.
A Mônica que ainda é presidente lá, né? Ainda presidente. A Mônica realmente é uma guerreira, a gente admira muito. O nosso filho passou alguns anos fazendo as terapias dele lá na AMA, que inclusive a AMA tem um ambiente fantástico, uma infraestrutura que talvez pouquíssimas clínicas aqui de Alagoas tenha. Então é um local que realmente, para pais que precisam ter a diversidade de terapias, eu acho que é um local fantástico. E a AMA cresceu junto com os meninos, né? Eu costumo dizer que a AMA veio crescendo junto com o autismo em Maceió, né? Então, acho que o Hugo está com 21, 22 anos, e desde as reuniões, né? A Mônica sempre fala desde a reunião lá atrás, e aí vem crescendo. Existem 2 ambientes lá dentro bem distintos, né? O Kids e o Teens, como a gente chama lá dentro. Então tem uma área específica para o adulto, onde basicamente eu estou instalado, para adolescente, jovem e adulto, e a área dos meninos menores, que eu dou supervisão, mas assim, são distintos, são 2 locais bem distintos lá dentro, mas dentro da mesma instituição, né? Que o filho fica 4 horas direto, lancha, não posso falar porque estou ali dentro, né? E sou fã do modelo e sou um daqueles que luta pelo aquele modelo da AMA. É muito comum quando a gente fala de terapias, vem logo à cabeça o psicólogo, né? O pedagogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, e muitas vezes se esquecem do educador físico. Sim. Como é que você enxerga a importância do educador físico para uma pessoa com autismo? Isso é muito comum, tá, Cristiano? Isso é muito comum, e de uns anos para cá a gente ganhou muito espaço, a área da educação física ganhou muito espaço. Mas eu costumo falar que há 5 anos atrás praticamente era a AMA que ofertava esse serviço, né? Era um pensamento no ser como um todo, né? Então, assim, hoje em dia nós já somos uma prática baseada em evidências. Não é só o brincar pelo brincar, existem diversas situações. E nesse contexto, a educação física ela se estabelece como uma via extremamente importante, porque a gente a via, digamos assim, da ludicidade na generalização, mas também num aprendizado de novas habilidades. Então, por meio da educação física, você consegue ensinar o menino cores, alfabetizar, você consegue ensinar o gesto motor, você tem uma série de coisas, né? Num ambiente que o que mais se pede é que seja num ambiente mais aberto, num ambiente mais generalista, que ele perceba todos aqueles ganhos que eles tiveram em outras terapias ali dentro do 1-para-1, ou seja, numa sala ou num ambiente mais estruturado, que ele consiga generalizar dentro da educação física, a educação física ajudando. E hoje a gente tem a educação física, eu tive a oportunidade de fazer já 3 cursos, né? Foi um curso inicial e 2 atualizações com o professor Paulo Chereghini, que a gente usa a aba dentro da educação física. Então, não é só mais educação física pelo movimento. A gente usa o movimento como instrumento para ensinar aquilo que a gente quer melhorar ou quer diminuir de comportamento naquele indivíduo. Seja o esperar, seja o bater, seja qualquer comportamento inadequado, mas usando a educação física como instrumento, como meio. Não só aprender o menino a arremessar, a jogar, a chutar. Eu acho que a gente adentrou em uma outra vertente. A gente está muito mais profundo do que isso. Ou seja, através da educação física, você pode melhorar a comunicação dele, a disciplina, qualquer a espera, porque a gente sabe que às vezes o autista é muito impaciente. Exato. E para ele entender isso, exato, a técnica do ABA, ela vem como auxílio para a educação física. E como instrumento medindo, né? A gente tendo uma medição clara, objetiva, né? Não é assim, ele está melhorando quanto? Ele está melhorando o quê? O que está melhorando? Parou de ser uma coisa muito subjetiva. Ele está melhor. Como é que está meu filho? Está melhor. Não existe mais o está melhor. Entendeu? A gente tem parâmetros dentro da educação física que eu posso dizer que ele está evoluindo em média uns 20% a 30%, a gente está fazendo isso, aquilo outro. Eu não quero dizer que eu estou deixando o movimento de lado, não. Mas em algum momento dentro da minha terapia, eu também faço algo para, de fato, ser um tratamento efetivo para aquele indivíduo. Porque eu estou atacando, como você falou, o esperar, né? O tão esperar, todo mundo fala tanto do esperar, o esperar, que só a tia da TO, a PEDAG, a psico trabalha, ele vai trabalhar na educação física.
né? E a gente vai registrar isso, tem um registro de como é que ele está esperando, o quanto ele está esperando, tem gráficos. Então, não deixou de ser uma terapia que aí eu concordo, assim, sou muito sincero em falar que há 3, 4 anos era uma terapia mais solta, digamos assim, era algo muito mais descritivo, para hoje não. Você pensava muito em educação física como um momento de diversão da criança. Exatamente. Né? Ela precisa se soltar. Mas a metodologia da ABA é justamente isso. Ela é baseada muito nessa técnica de registro, né? Você estabelece metas, exatamente, né? exatamente. Então, essas metas, vocês, como educador físico, juntamente com os outros profissionais, seguem a orientação do supervisor, Sim. que vai definir cada Sim. uma dessas metas com vocês. Sim. E para vocês saberem se essas metas estão sendo atingidas, vocês fazem esse registro. Exatamente. E aí cada um usa o seu instrumento, né? Aquilo que você quer medir está naquele instrumento, não existe só um instrumento. Né? O que é que você quer avaliar, onde é que você vai buscar essa meta, você já está com a família, né? Que são parâmetros. Imagina, eu sei que você gosta de pedalar. Então, o seu filho, caraca, eu digo, quero que meu filho pedale comigo. É uma meta do pai. O que é que a gente precisa? Ele não tem uma pré-habilidade hoje? Ótimo. Pai, ele não tem a pré-habilidade, a gente vai trabalhar, mas existe programas dentro da educação física com a intervenção ABA para ajudar o seu filho a pedalar. Entendeu? Então, assim, não deixou de ser o movimento pelo movimento. Isso a gente pensando, vamos supor, no menino abaixo de 10 anos. Mas também há uma melhoria muito significativa nos jovens, nos adolescentes, no adulto, né? O que é que a gente quer ensinar a esse adulto? Porque hoje a gente pode ter um adulto que não passou por essas oportunidades lá atrás. Ele teve um outro tipo de terapia de educação física e a gente está num processo evolutivo. Ele perdeu esse processo evolutivo lá na base, né? Ele está tendo agora na fase adulta, na fase jovem, no adolescente. Então tem algumas coisas que a gente, nesse momento, para dar uma independência maior a ele. O que é que a gente precisa fazer? Quais programas a gente precisa estar? Então tem um norte. Hoje a gente já consegue ter um norte dentro da educação física que não é só a atividade pela atividade. A gente sabe o que vai fazer em cada fase da vida do indivíduo. E aí vai adequando porque cada um tem suas particularidades e características próprias. E cada plano é individualizado. Cada plano individualizado. Cada plano individualizado. As etapas de exercício e desenvolvimento, sempre cada um vai ter o seu. Sempre individualizado. A gente precisa sempre colocar em mente que tudo é individualizado. Tudo é individualizado. Nada a gente trabalha... Eles podem até estar num ambiente... Não, a palavra não é generalista, mas está no ambiente comum, mas cada um com seu objetivo específico, entendeu? Nessa condição... Eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou fazer logo, aproveitando o que você está dizendo. Nessa condição de estar no mesmo ambiente, mas cada um com um direcionamento, uma sequência de atividades diferentes. Como é que você vai tentar trabalhar eles como uma equipe? Porque o esporte, existe o esporte na individualidade, mas existe na condição equipe. Né? A atividade coletiva, digamos assim, ela precisa estar atrelada com os indivíduos que têm características parecidas. Não dá para colocar características totalmente distintas. Então, hoje em dia a gente já sabe que tem meninos que têm uma pré-habilidade maior com atividades de jogos manuais do que como futebol. Tem meninos que jogam melhor um basquete da vida do que o futebol. É de qualquer um, né? Se a gente for pegar, eu jogo melhor o voleibol do que eu jogo melhor o futebol. Não, em cada um tem sua particularidade. A gente tenta aproximar isso. E naquele ambiente coletivo, o que é que eu quero? Eu quero que eles façam atividades cooperativas. Veja, o meu foco é atividades cooperativas e não movimento. Isso é novo até para quem está dentro do autismo. Então, assim, o foco nosso não é basicamente o movimento nesse momento. O que você chama de atividades cooperativas seria o quê? A socialização? Tanto socialização quanto dentro da educação física, atividades que ele precisa do outro. Não sei, uma linguagem mais clara assim, mais asa, é o que eu preciso do outro. Então, é uma atividade que eu sempre vou precisar do meu amigo para terminar, para concluir a atividade. Eu sempre preciso esperar ele, eu preciso da ajuda dele, eu preciso passar algo para ele. Eu preciso que a gente faça junto, uma brincadeira de uma argola onde eu seguro e você segura e a gente leve até tal ponto. Mas não me importa o quanto eu pegue, o quanto eu leve, a forma que eu caminho. O que me importa é que eu esteja olho no olho, que eu esteja olhando para o meu amigo, tenha um rastreio visual, que eu tenha um óculo manual, que eu faça aquela atividade. Entendeu? Esse é o teor da atividade em conjunto. Às vezes
de fora, muitas vezes a educação física lá tradicional, dentro da adaptada falou muito isso, era que a gente focava no movimento, que eles precisavam ter um movimento parecido, que eles precisavam ter movimentos motores daquela forma. Hoje em dia a gente vem com uma educação física especializada, é completamente diferente. A gente quer que eles tenham uma interação. O movimento é só aquilo que vai ligar eles. Então eu costumo dizer assim, o movimento é o instrumento, é só o instrumento. O que eu quero, aonde eu quero chegar, não é no movimento em si, entendeu? É na melhoria daquela condição. Ele tem dificuldade em estar num ambiente com outro amigo. Ele tem dificuldade no rastreio visual, ele tem dificuldade em olhar para o outro, ele tem dificuldade na modelagem do movimento. E é muito importante, é importante na pedagogia, é importante na TO, o modelo da fono falando, e a gente ensina na educação física. Até para convencer, né? Porque existem alguns casos de autistas que não quer interagir, não deseja fazer atividade. Exatamente. E como é que convence essa pessoa, dependendo da idade dela, a participar de uma atividade física e de se relacionar com outra pessoa? Existem diversas estratégias, né? A gente precisa conhecer esse indivíduo, não é todo mundo. Eu costumo dizer assim, quando essa pessoa está num ambiente coletivo, ela já foi testada, ela já foi aproximada. A gente não vai pegar alguém que nunca esteve nesse ambiente e colocar num ambiente coletivo, não. A gente vai fazer aproximações. Ele não gosta, ele tem aquela intolerância de não estar, é a zoada do outro que aflige ele. Então a gente vai vamos aproximando aos poucos. E aí a equipe terapêutica vai estabelecendo estratégias, né? Seja em qualquer ambiente que for. Dentro lá da instituição, a gente faz muito isso dentro da educação física. Então, a gente vai aproximando, vai colocando no mesmo ambiente, vai colocando os gostos, o que é que ele gosta muito, o que é que chama muita atenção dele, o que é aquilo que ele é muito reforçador para ele fazer aqui no ambiente da educação física. Então, a gente leva ele para lá dentro desse contexto e a gente vai inserindo aos poucos a pessoa, ou outras atividades, ou uma atividade que ele não goste tanto. E aí a gente começa a aumentar a tolerância dele para aquilo, para a atividade, para fazer atividade com o outro. E aí, normalmente, inclusive a literatura fala que se consegue muito êxito, né? Se consegue muito êxito. Porque quando você não gosta, às vezes no ambiente de casa você não tem, né? O que a experiência de anos bota, e hoje em dia é algo que está inclusive nos PEIs, ele é um filho único, tem irmãos. Qual a idade desses irmãos? Interagem? Não interagem? Então, tudo isso interfere no convívio familiar. Isso interfere. Então, se você, menino, tem um convívio familiar, imagina, uma casa com irmão único é uma situação, com filho único é uma situação. Uma casa com 4 filhos é outra completamente diferente. Não é verdade? A dinâmica é totalmente outra. A dinâmica é outra, é todo mundo falando o tempo todo mundo chamando, ninguém para quieto, é outra dinâmica. Eu acho que outra questão, por exemplo, às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam atletas, pratiquem exercícios, mas a gente não faz. E a gente tem que ser exemplo, né? Acontece muito na educação física isso. Eu pergunto muito aos pais. Faz alguma coisa? Leva o menino para a praia? Não. Mas eu queria que ele tivesse uma interação maior na praia. Mas ele vai para a praia? Não. Mas como, pai? Como? Não tem. Tem que fazer uma caminhada. Tem. De suma importância que você coloque seu filho para vivenciar. A gente costuma dizer assim, às vezes alguns pais chegam assim, meu filho não salta. Digo, a primeira coisa que eu faço, não diga isso. Às vezes o seu filho não teve a oportunidade, não foi oportunizado a ele esse momento. Porque daqui a 6 meses eu vou botar seu filho para saltar. E seu filho vai saltar. Porque é uma atividade natural. O meu filho não corre. Corre, pai. Corre. Ele corre. Bota algo que ele goste muito numa distância para ele. Diga assim, venha pegar para você ver. Ele vai com mais de 1000. Ele corre. Agora, é a oportunidade. Eu costumo dizer assim, você já saltou de paraquedas? Eu mesmo não. Você gosta? Não sei que eu não saltei, mas gostaria muito, mas tenho medo. Exatamente isso. Entendeu? Então você não pode falar que você não gosta. Eu não salto porque o vento lá em cima é muito forte. Eu não sei, eu nunca saltei. Então a gente não pode falar que o indivíduo não faz. Não foi oportunizado a ele em nenhum momento da vida aquilo. Então, você andar numa areia fofa, a gente sabe que tem suas limitações. As pessoas caem, têm uma dificuldade de equilíbrio. Você anda com o seu filho numa areia fofa, você anda com o seu filho num declive, num aclive.
Então, andar em Maceió nessas calçadas é quase que... Entendeu? Ah, mas meu filho não faz... Mas será que você não está só com seu filho colocando na terapia dentro de casa e não está oportunizando ele? Não está oportunizando... Dá uma volta no quarteirão. Tem tantos estímulos. É tão importante. Imagina, eu sei você, porque eu conheço, você conhece o Lucas, e sei o quanto você anda de patinete, sai no meio da rua, você não se furta, mas a gente ainda encontra isso, entendeu? Então, seu filho está aprendendo com a pedagoga fala assim para você, ele já reconhece as letras, dê uma volta no quarteirão. Pergunte a ele, pare. Tem vários estímulos, tem estímulo sonoro, estímulo visual. Você vai subir, descer, ele vai ter que parar, vai vir aquela moto que faz o ar, se ele tiver... Se incomoda, não incomoda. Então, assim, óbvio, você vai numa segurança, né? Sensorial, uma segurança também de estar próximo ali. Você precisa ter esse cuidado, precisa conversar com a equipe terapêutica. Mas é importante que se tenha esses momentos, né? Muito importante que se tenha esse momento, porque é nesse momento que ele vai ter um equilíbrio maior, que ele vai ter a marcha melhorada, porque tem os obstáculos que ele precisa subir, em que ele precisa descer. Então, tudo isso interfere muito. Tipo assim, tu tá treinando, mas ele no dia a dia ele tem que praticar, né? Exatamente. Ele vai treinar lá com você, Exatamente. mas final de semana ele tem que praticar, né? Eu costumo dizer assim, hoje é muito fácil a gente na instituição tem muito forte a questão das caminhadas, de treino no shopping, não sei o quê. Mas eu me lembro, eu estava com o professor Marquinhos, a primeira vez que a gente saiu para caminhar, nossa, parece quase que botaram uma polícia atrás de gente para fazer a segurança. Não, ele vai caminhar, vai caminhar, vai pro meio da rua. Então saiu eu, o professor Marquinhos, com mais 2 meninos. Isso foi, imagina, 6 anos atrás. Hoje mesmo a gente estava no shopping aqui de Maceió, os meninos lancharam. A gente já teve casos de meu filho não sobe na escada rolante. É ótimo, pai. Chega lá, o menino tá com a gente, o menino sobe. Aí você manda um vídeo pro pai. Diz, como é que faz? Rapaz, não sei não, eu só fui andando, ele foi junto aqui e ele subiu. Então, assim, foi oportunizado a ele. Né? Então, banheiro no shopping tem aquele secador de mãos, aquela zona incomoda alguns. Então, tudo isso é treino. Tudo isso é treino. Ele pedir para ir no banheiro, ele saber onde está o banheiro, ele identificar para o pai, porque senão ele vai fazer na calça. Entendeu? Então, assim, a gente já colocou no cinema, aquele túnelzinho escuro no cinema leva para onde? Porque a gente não percebe, mas é aquele escuro, depois abre tudo. E naquele escuro não sei para onde ir. Então, a gente já teve muitos casos de meninos se jogando. Então, tudo isso a gente fez um trabalho junto com o TO, com a educação física. Vamos lá, Diego. É importante, então a TO tem as AVDs, a IVDs, que aí a gente vai trabalhando tudo isso e com ajuda, né? Sempre com a ajuda da equipe terapêutica. A PEDAG na linha dela ensinando, a fono no pedir. O que é que você quer? Eu quero água. Pega o seu cartão, pega o seu PEX, solicite a água, o que você quer. Saber escolher, saber naquele ambiente de praça de alimentação, escolher o que é que você quer. Né? Então, vai ser o dia a dia dele, né? Exatamente. O dia dele não vai ser dentro de uma clínica, ele vai crescer, aqueles que são mais novos ou os que já estão mais em idade mais elevada, né? Eu digo adolescentes ou jovens adultos, tem que começar a aprender a ter um mínimo que seja um grau de independência nessa questão, né? E aí, hoje a gente tem a educação física dando esse suporte para a TEO. Né, de suma importância que a gente esteja inserido nesse momento terapêutico como suporte, que são atividades que a TO está mais à frente, mas ela pode ter o suporte do profissional de educação física. Está ali. Ali é que a gente identifica. O menino está subindo a escada, não está subindo, ele tem uma dificuldade. A importância de subir uma escada é algo tão simples. Para alguns, para outros nem tanto. Entendeu? Então a gente precisa identificar ali que a gente precisa trabalhar a força de membros inferiores. Como é que eu vou trabalhar aquilo? Eu posso trabalhar no âmbito da educação física tradicional? Posso e devo. Mas eu também, com certeza, pode ter outros parâmetros nesse adolescente que a gente tenha que trazer a aba da educação física, né? Inserir dentro da sua terapia ali os princípios da técnica da aba, e ali sim, você ter parâmetros para dizer, ele está melhorando. Dentro da equipe terapêutica, dizer assim, ó, aqui ele espera. Diego, ele espera. Olha o programa dele de esperar aqui. Você está reforçando para ele. Estou aqui. Então, assim, ele não é só jogar isso, aquilo, outro. Eu costumo dizer assim, quando chega lá para mim, dizer, Diego, ele não espera, diz para mim, espera. Na minha ele faz. Isso ele faz. E está aqui. Está aqui, ó. Eu não estou achando. Existem dados. Você falando isso me faz pensar, e eu trazer como um comparativo,
eu trabalhava numa empresa em que a gente mantinha uma instituição social. Sim. E as crianças praticavam esportes, tinha capoeira e futsal. Uhum. Eram os esportes que as crianças mais gostavam. E principalmente as que participavam dessas duas atividades eram aquelas crianças que tinham mais problemas de vida pessoal. Condição de pobreza, convivência dos pais, violência doméstica, tudo mais. Mas por incrível que pareça, através do esporte, eles tinham os professores como a referência máxima e o esporte era utilizado para reforçar a condição escolar. Porque tinha pedagoga lá. E eles reforçavam que se ele não tivesse bem nos estudos, o esporte não poderia ficar em primeiro plano, ia ficar em segundo. Então, eles traziam o esporte. Não eram adolescentes e crianças típicas. Sim. Mas, assim, a referência do esporte, da atividade física, grande. Trazendo para conseguir outros objetivos. Muito grande, muito grande. Isso na regra. Isso não é o que pode e o que não pode. É a fichinha da tia da fono. Isso aqui não pode. Tá lá a ficha, de maneira lúdica, bola. Uma criança não gosta de bola. São raros os casos. Não pode. Tá ali, ele aprende que não pode. Com aquela fichinha de fono. E é muito mais fácil quando ele chega na fono que a tia tá lá, não pode. Ele aprendeu que não pode. Veja, generalizar. É num ambiente, porque senão fica só na fono, aí depois que vai generalizar para outra situação. E a gente sabe, brincando, o que é que todo mundo fala? Esse menino é muito agitado, uma criança típica. Muito agitado, não sei o que, bota no judô. Né? Para gastar energia. Para gastar energia, porque lá é disciplina, precisa aprender que isso, aquilo, outro. Se a gente for olhar na base nossa da vida de cada um, sempre teve um esporte como isso. Sempre teve. A gente não percebe no dia a dia essa situação, entende? A gente não percebe. Então, assim, mas sempre teve o esporte como a regra, como o limite, como a hierarquia. Um reforçador, inclusive. Exatamente. Né? Entendeu? E aí, a gente traz pro parâmetro do mundo do autismo e a gente usa isso. Agora, óbvio, a gente precisa mostrar a eles por diversas formas, diversos jeitos, por diversas estratégias, aquilo que a gente quer. É uma regra que ele não segue? Ele não suporta esperar. Ele não suporta esperar, é isso. O menino bate muito, tem um instrutor de bater muito. Será que ele bate na bola? Vamos usar ele para bater na bola. Vamos canalizar dentro do esporte naquele não aumento, mas que a gente possa colher dados do que ele está fazendo. Isso está melhorando? Semana passada, não, desculpa, tem uns 15 dias que a fono chegou para mim e disse assim, Diego, eu estou vendo uma melhora enorme de alguns meninos após a caminhada. Você imagina, os meninos estão saindo para a caminhada e quando volta, esses meninos estão tendo uma qualidade, né, de atendimento muito maior deles para o atendimento depois da atividade física. Isso é um parâmetro que, inclusive, tem registros. Não vou me lembrar o tempo, mas o Luciano falou disso há pouco tempo, sobre como algumas atividades aumentam o nível de alerta e aí a gente engaja ele numa atividade que a gente precisa de muita atenção. Ou seja, você dá uma regulada nele, ele chega naquele grau e aí você entra com o retorno da terapia aplicada naquela condição. Exatamente. Então, aumenta o foco atencioso. Então, tem tudo isso. Agora, é para todo mundo? Nem sempre. Se eu pegar um menino mais agitado e eu aumentar demais o nível de alerta dele, ele vai chegar numa terapia de psico, coitado, vai estar lá assim, virado, como eu sempre digo, virado no raio e ali. Eu preciso focar nisso daqui, o menino não está focado. Você precisa identificar. É o que você precisa identificar. Você precisa identificar a hora certa daquele indivíduo. Então, não é a terapia, não é solto mais, sabe? É muito específico. Quando você tem uma equipe terapêutica que conhece muito bem aquele indivíduo, você sabe a hora exata que tem que entrar uma atividade física, você sabe a hora exata que você tem que tirar o menino do 1 para 1, dar uma arejada e voltar. Né? Porque senão dentro robotiza. Da terapia, dentro da sequência. Exatamente. Por exemplo, lá vocês trabalham com 4 ou 5 terapias na sequência, uma atrás da outra. Então, de repente, se ele gasta muita energia na primeira terapia, que era a educação física, quando chega no final, ele está cansado e não absorve mais nada. Exatamente. E aí a gente começa a dizer assim, o menino, não sei por que ele baixou o nível de alerta. Na minha terapia ele não rende nada. Mas por que ele não rende? A gente tem que entender o dia, né? Porque ele ali tem um combo intensivo de 4 horas e aí a gente tem que entender o dia.
Não. Esse menino, ele acorda muito cedo de manhã, vai para a escola, os pais gastam muito tempo na locomoção, então quando ele chega aqui, é melhor que a gente aumente um pouquinho o nível de alerta dele, que ele vai dar uma despertada, e depois vem as outras terapias e a coisa anda. E tem outros que não, tem outros que já acordam mais tarde de manhã, só estão na terapia, não estão na escola. Então, percebe que é caso a caso? É caso a caso. É caso a caso, e aí a equipe terapêutica tem que ter atenção e a sensibilidade para entender, né, a experiência, para entender isso naquele momento. Porque senão passa despercebido e às vezes é como outra informação totalmente distorcida que não tem nada a ver com a história. Me diga uma coisa, é mito ou é verdade? O autista, ele tem uma estrutura muscular, vou dizer assim, de forma leiga, mais atrofiada do que o convencional. E outra questão, a coordenação motora é diferente também? Ou não tem nada a ver e faz parte do desenvolvimento de qualquer outra pessoa? Tem nada a ver. Nada a ver. Tudo mito. Não, eu, particularmente, nesse tempo todo, um dia desse estava fazendo umas contas que eu acho que eu atendi para mais de 150 indivíduos. Eu já peguei de tudo. Já peguei aí com uma capacidade motora impressionante. Mas já peguei outros que a grossa já é complicado. Entendeu? Já peguei, eu costumo dizer, como eu não... Eu tenho um jeito, todo mundo que me conhece sabe do jeito peculiar que eu trato. Tem uns que eu digo, rapaz, isso não é um cavalo. Então, se fosse um cavalo, uma destreza motora. Rapaz, é bonito de se ver. Eu que gosto do movimento, pelo movimento, da fisiologia do exercício. É um cavalo fazendo, mas tem outros meninos que não. Isso tem 200 relações. E tem algumas vezes que é necessário ter a TO e o profissional da educação física junto para que faça a avaliação juntos, para saber se o menino é hipotônico, é hipertônico. A gente... É muito caso a caso. Eu costumo dizer que assim, toda generalização no mundo do autismo, ela é sempre errada. Porque a gente tem uma gama de casos muito grande. Então assim, esse menino é igual aquele. Eu digo, às vezes o erro tá... Exatamente, típico, eu digo... Atípico, às vezes eu digo sempre assim, o erro tá aí, quando a gente quer esse comparativo. Esse comparativo já não existe. Então assim, depende muito. A gente tem casos de família que tem uma estrutura, tem um pai que é desportista, a mãe que é desportista, o esporte está dentro daquela família, e aí? O menino toda hora foi estimulado, tinha uma bola para o menino jogar. E tem gente que não tem nem bola, nunca teve nem contato com a bola, nunca teve contato com nada. Se você botar um patinete que você anda, tem pai que não consegue nem caminhar. Tem medo de como é que a pessoa equilibra, como é que não equilibra. Entendeu como é a história? Então, assim, não tem isso não. Isso é um mito que... não se aplica, nem no mundo do autismo, nem em nenhum lugar, entendeu? Não existe isso. É caso a caso, e aí, óbvio, tem questões sensoriais envolvidas, tem uma série de questões. Tem indivíduos que têm uma série de comorbidades, inclusive, ali associadas, que aí precisa de uma avaliação muito mais específica, minuciosa, para a gente identificar alguns retardos motores ou de coordenativos e qualquer situação dessas. Idade para musculação. Não existe. Isso vale para todo mundo. Para típico ou atípico, né? Não existe. Hoje não existe restrição para início da atividade com peso? Não existe. O que a gente precisa saber é aonde e como a gente vai aplicar esse peso. Entendeu? Mas não existe. A gente precisa ter um profissional adequado, habilitado, para que seja dado a dose correta. E se é necessário. Né? De acordo com a idade de acordo com a muscular de cada um. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes você vai precisar fazer um trabalho resistido de carga com um indivíduo de 5 anos. Entendeu? Para quê? Para ativar ou para solicitar para esse corpo que ele demande uma força para que isso ajude no escrever, que isso ajude em habilidades de se vestir, que ele ajude em outras coisas. E a gente precisa entender que a habilidade com carga, ela não precisa ser com peso, com halteres, como a gente está habituado. Ela pode ser com uma bola mais pesada, ela pode ser com uma toalha pesada, ela pode ser com um vestimenta. Imagina para o indivíduo... em casa, exatamente. Né? Você vai pegar objetos em casa... Exatamente. Levantar uma cadeira para colocar perto da mesa e sentar, precisa ter um mínimo de força para... Quando eu comecei a levar os meninos para o mercado, para caminhar, tem uma história assim, eles levam o que eles compraram, ou o que eu comprei. Eu não levo. Diego, o menino está carregando o peso. Eu digo, não pode carregar. Porque eles não podem carregar. Porque é pesado. Só por causa disso. E como é que eles
vão adquirir essa força. Se eles não carregarem. Se eles não carregarem. Então, 2 sacos, vamos comprar arroz. A gente vai comprar 2 sacos de arroz. Você vai levar 2 sacos de arroz para casa, meu filho. Aí a gente pediu o pai R$10 no supermercado, para 2 sacos de arroz e botava um de cada lado na sacola. Lá vinha um menino, na chatiuca, todo mundo olhando. Eu e o professor Marquinhos, os meninos carregando um saco de arroz em cada lado. Diego, o que é isso? Tem melhor do que eu sair com altares. O menino se carregando um altar no meio da rua. Sem funcionalidade Nenhuma. Sem contar que, agregando a isso, o sentimento da pessoa de que está sendo ativo e está sendo funcional para o dia a dia, né? Da família, de casa. Imagine um pai e uma mãe, tem um monte de saco, tá saindo, mora perto. Meu filho, bora, meu filho. Vamos aqui, me ajuda aqui. Botou. Pega o exemplo de casa, né? Exatamente. Todo mundo tem que pegar e Exatamente. Então, são essas coisas que a gente precisa desmistificar. Aí as pessoas... É isso que eu digo. Tem um porquê. A gente precisa entender que tem um porquê ele está levando aquilo. Entendeu? Parece... tá levando por levar... Eu sempre costumo... Muitos que me conhecem sabem disso. Se for perguntar o Diego, ele vai vir com 200 explicações. Óbvio, porque tem. Tem uma explicação para tudo. Por que eu não estou levando? Cara, aquilo. Às vezes eu estou andando com eles, vejo uma calçada, uma vai para cima, outra para baixo, eu digo, eu vou por ali. Aí digo, mas por ali, eu digo, rapaz, não é bom? Eles vão ter que subir, vão ter que descer, vão ter que olhar. Se não olhar, vai bater. Vai ter que olhar. Tá o poste à frente do menino, eu estou vindo aqui. Óbvio que eu não vou deixar o menino bater a testa no poste. Então, no momento exato, eu boto a mão, mas ele precisa olhar aí para o poste. Eu vou desviar, porque o poste não vai sair do lugar. Ele não vai sair do lugar. Definitivamente, ele não vai sair do lugar. Então, ele precisa desviar. E a gente... Cristiano, é impressionante. A gente acha que não. Mas os meninos hoje, com 17, 18 anos, que passaram algum tempo sem terapia na sua fase de infância, eles têm dificuldade. Têm dificuldade de desvio no shopping. E aí? Você imagina você no shopping tendo que guiar seu filho o tempo todo. Por quê? Porque ele não abre mão. Ele vai entrar no meio da pessoa. Ele está vendo 3 pessoas ali. Você certificou o que ele viu? Você chamou a atenção. Olha, pessoal, tá vendo? Vamos desviar? Então você vai aprender. Tudo você vai ensinando, porque alguém lhe ensinou. Você concorda? Sim. Alguém lhe ensinou. Alguém precisa ensinar. Independente da sua condição. Independente da sua condição. E isso é um trabalho de suma importância, porque você vai precisar ir para o shopping. E aí, hoje em dia, no shopping tem aqueles carrinhos. O carrinho tá vindo, e aí? Então, dê espaço, senão vai bater em você. Você vai andar numa calçada, você vai precisar atravessar a rua. Exatamente. Então, tudo isso são coisas que a gente vai trabalhar. Tem como quantificar? Tem. Tem como registrar? Tem. Tem programas para isso? Tem. Tanto na educação física, quanto principalmente na TO. E aí a educação física ganha uma importância enorme. Por quê? Porque, vê, eu vou discutir com a TO qual é o melhor. Porque eu tenho meu parâmetro. A TO é a responsável principal. Digamos assim, eu estou numa corresponsabilidade. Então, eu vou discutir com a TO. Ela vai lhe dizer o que é que ela precisa em relação à questão muscular, coordenação motora. Exatamente. E você vai definir a atividade. Tanto definir assim... esporte, o esporte que a criança, adolescente, o jovem vai praticar, ou a atividade e a partir do esporte, ele que vai criar o gosto, vamos dizer assim, pelo... A atividade em si, normalmente eles criam um gosto, normalmente já vem, como eu disse lá no começo, normalmente eles têm uma pré-habilidade maior, seja com as mãos, com os pés, algumas coisas. Mas normalmente a gente não define o esporte, entendeu? Em alguns momentos, nessas questões mais generalistas, a gente não define um esporte. A gente oportuniza ele, né? Então, qual é a ferramenta? Hoje eu vou usar o jogo de queimado para isto. Hoje eu vou usar ele bater com a bola de basquete desviando numa estafeta para que ele aprenda a fazer o zigue-zague. Por quê? Porque ele tem dificuldade no zigue-zague. Porque ele perde o equilíbrio. Então eu uso o basquete e ele vai ali. Não me importa se ele vai bater a bola de forma com uma mão só, com as 2 mãos, se ele vai segurar, bater, segurar, bater, segurar. Por quê? Porque eu não quero ensinar a ele o bater com a bola de basquete, bater com a bola de handebol, bater com a bola de borracha. O meu principal é que ele faça o desvio das estafetas até botar a bola num cesto ou arremessar. Mas o principal não é ele bater a bola, não é o esporte bater a bola. O principal é ele fazer esse zigue-zague. Ele olhar para a bola, olhar para a mão, saber que tem que vir por aqui, saber que tem que vir por lá, tá a seta no chão dizendo para onde é que ele vai. Depois eu vou tirando essas dicas. E aí tem diversas estratégias. Mas percebe, ele começa a identificar o ato de fazer o zigue-zague. Aí ele, opa, esse menino já não está caindo.
eu já percebo que ele tem uma destreza maior em fazer essa atividade. E eu vou registrando ali. Então, ele, no registro que a gente segue do Paulo, então ele alcançou um patamar, outra meta. Vamos para outro ponto. E aí eu já dou o feedback. Eu vou chegar para mim. Aí ele tem. Eu tô pedindo para as pessoas meio que saírem porque ele tem dificuldade de fazer o zigue-zague. Não. Ele não tem mais dificuldade de fazer esse zigue-zague. Ele não perde mais o equilíbrio. Ele não fica mais bambeando quando ele tem que desviar de nada. Por quê? Porque foi treinado lá na educação física a fazer isso. E aí, o movimento ajuda na vida do ser humano. Não é o movimento pelo movimento, não é o basquete pelo basquete. Porque eu não sei o que é que ele vai usar do basquete. Com 18 anos, ele vai jogar? Ele será um atleta? Não. A gente usou a ferramenta do basquete, do handebol, do bater a bola, para uma melhoria na vida adulta dele. É diferente. Eu mudo a vida dele. E não ensino ele somente um esporte. Eu posso ensinar? Posso. No momento que ele vai arremessar numa cesta, pode ter uma cesta? Pode. Posso se tornar lúdico? Pode. Arremessa. Acertou, muito bom. Ele pode começar a gostar e ele não perceber. Mas ele está trabalhando diversos objetivos ali, naquela mesma atividade. De forma lúdica, eu estou melhorando a vida dele e estou ensinando. Aí pode ser que quando ele chega com um pai que veja uma bola, veja uma cesta de basquete, ele arremessa lá, o pai, caraca, ele estava comigo, arremessou, que legal. Foi ótimo. Mas é a educação física agindo no esporte e na vida. Entende? Então, a gente hoje tem essa vertente. Principalmente em jovens, adultos, adolescentes. Esse método que você fala poderia ser também utilizado, ou deveria ser utilizado também nas escolas, né? Porque você tem a matéria educação física. Eu vou falar com a minha história da educação física na época escolar. Pelo menos não tinha essa visão há muitos anos atrás. E não se falava isso, ter uma atividade específica para uma condição de um autista dentro da turma. Nos dias de hoje, se você tiver esse direcionamento, a própria criança vai conseguir interagir com as outras crianças e se sentir dentro do contexto da atividade, né? Eu costumo dizer, hoje eu tive uma conversa com o Luiz, muita gente da psicologia conhece, um cara fantástico. Eu costumo dizer assim, isso faz parte da evolução da grade curricular formativa de alguns cursos superiores. A educação física está nesse meio, né? Então, hoje a gente está dando formação. Hoje eu já dou formação em alguns municípios, né? A gente já vem conversando para dar formação em alguns municípios. No público, a Prefeitura de Maceió, o governo do estado também já tem procurado isso para a gente dar formação a esses professores. Porque imagina, ela se forma 20 anos atrás. Entendeu? E às vezes não é o que ele não é que ele não sabe, ele não teve contato com isso. A gente vem discutindo o autismo de maneira efetiva, sólida, vem crescendo. Vamos lá, vamos botar nos últimos 10 anos para dar uma arredondada para cima, né? Nos últimos 10 anos, então não tem. Diego, isso quer dizer que a gente precisa, vamos botar na linguajar da rua, passar pano? Não, a gente não precisa passar pano. Mas a gente vê um movimento de corrida para que isso melhore, para que isso tenha uma evolução, para que esses profissionais eles consigam incluir, né? Agora, existe o tecnicismo na educação física. Existe a educação física como dar uma bola, as meninas vão queimar e os meninos vão futsal. Ainda existe isso hoje em dia? Existe. A gente não pode fechar os olhos para isso, tá? Mas há um movimento de distanciamento, muito grande. Para a matéria da educação física na escola, o menino tem um aprendizado do que é frequência cardíaca, dele sabe sair já da escola sabendo que ele precisa dar uma caminhada, que o caminhar não é só pelo caminhar, é a longevidade dele, que depende de hoje. A atividade física dele é uma questão de saúde, não só uma questão de estética, que ele precisa incluir, porque dentro da sociedade vai ter tudo e qualquer pessoa, e ele precisa tolerar essa inclusão, ele precisa estar junto dessa inclusão, ele precisa fazer parte dessa inclusão, não está distante. Eu não conheço ninguém com autismo. Isso não quer dizer nada, irmão. Isso não quer dizer nada. Mas você pode esbarrar com ele no shopping, você vai esbarrar com ele na universidade, você vai esbarrar com ele em qualquer lugar, em qualquer situação. E nesse momento você precisa ter uma noção básica. Ou se você não tiver, você peça ajuda, seja humilde o suficiente para dizer assim, eu não sei como lidar. O que eu faço? Porque às vezes está o pai ali do lado, está um profissional fazendo atividade. Eu acho fantástico quando às vezes passa no shopping e diz assim, o que é que eu faço? O menino partiu lá para dar um beijo. A pessoa fica parada e diz assim, eu faço o quê? Ele só retribua.
Aí você retribui, dá um beijo, que lindo, o Júlio sorri e vai-se embora. Então você quebra esse gelo. É muito mais fácil você pedir uma ajuda do que você ficar parado e você... E aí? Sem saber como Sem reagir. saber como reagir, entendeu? Então a gente precisa entender isso no meio do autista, deficiente visual, seja o que for, para a gente ter essa inclusão de fato e de direito acontecendo na nossa rotina diária, né? Então isso acontece também nas escolas. Então a gente ainda vai encontrar, né? E não está distante, está na nossa capital, está nas escolas particulares, o menino está mais do lado, porque ele não gosta muito, dá uma bolinha ali, e a gente deixa de estar. Às vezes acontece com a gente de professores chegarem nas instituições e dizer assim, lá na escola ele não faz nada. Eu digo, pô, aqui faz tudo. Ou seja, na escola não tem a educação física inclusiva. Entendeu? Então a gente precisa ofertar. Qual é a sua dificuldade? Eu não sei como fazer. Ótimo, maravilha. Eu acho que essa é a melhor resposta. Eu não sei fazer. Ótimo. Então a gente vai começar do zero. E não tem a obrigação de, assim, deveria ter, mas diante desse contexto que você está falando, que é a realidade de poucos anos para cá, porque se a gente fala 5, 10 anos, é pouco tempo. É pouco tempo para cá, para exigir essa evolução. Mas a partir do momento que se tem conhecimento da necessidade e não age, aí você está pagando por outro erro, a falta de ação. Eu falo pelo curso de Educação Física, Cristiano. O curso de Educação Física hoje a gente tem no SESMAC a condição de tratar como autista, com os autistas. Mas em outros cursos superiores a gente não tem. Então a gente precisa evoluir nesse caminho. Entendeu? Muito bem. Diego, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, que passa rápido, a gente nem sente. É verdade. O que é que você poderia deixar de mensagem em relação à atividade física para pais, mães, familiares, terapeutas, educadores? Aí eu falo, os pedagogos, todas as equipes de escolas. O que é que a gente poderia dizer em relação à questão da educação física como uma atividade importante dentro dessas terapias para autistas? Primeiro que eu digo todos os dias, oportunizem esse indivíduo, como eu chamo, a ter o ganho motor, seja no que for, oportunizem. E aos profissionais eu sempre digo, a educação física hoje é uma ferramenta importantíssima para diversas situações. E, no meu ponto de vista, a melhor ferramenta para a gente generalizar, seja o que for que você quer generalizar em qualquer área, desde a pedagogia a TO, da psicologia a fono, qualquer coisa. Usem a ferramenta da educação física, porque hoje a educação física especial, a educação física especializada, ela não é um movimento por si só. Ela tem parâmetros para demonstrar para qualquer terapia o quanto esse indivíduo está evoluindo, não está evoluindo, o quanto ele está mais próximo do objetivo, da meta, onde a equipe terapêutica quer chegar, ou quanto ele não está. Não é, acabou-se o tempo que a educação física era um passatempo, era apenas o bem-estar. Outra muito importante para as famílias dos autistas adultos. Lembrem, esses indivíduos, eles precisam cuidar da qualidade de vida. O coração de um autista adulto, ele é um coração como qualquer outro. A artéria é igual como qualquer outro. Então, cuidem desse corpo, porque se você descuidar, se entrar numa obesidade, você cria outras comorbidades além do autismo. Então, prestem muita atenção, porque a educação física hoje é uma ferramenta importantíssima, desde o lado cognitivo até o lado físico e de qualidade de vida, desde a infância até a fase adulta. Maravilha. Para quem não sabe, você não é só educador físico de autistas, não. De crianças, adolescentes e jovens autistas, não. Você trabalha com pessoas, com o público em geral, exato, com atletas, inclusive. Então, quem quiser encontrar com você, quiser trabalhar o corpo deles, desenvolver a melhor condição física, como é que eles fazem para encontrar o Diego? Eu estou nas redes sociais, eu tenho uma assessoria esportiva, Palagani Esportes, né? Eu me encontro como Diego Palagani também. E aí a gente está na rede social, qualquer dúvida, querendo trocar uma ideia, querendo cuidar do corpo, querendo botar os meninos para se movimentarem, a gente faz esse trabalho importantíssimo com as famílias. Beleza, maravilha. Pessoal, Diego, obrigado pela sua presença. A gente está chegando ao final de mais um episódio do nosso canal, nosso podcast Conversa sobre Autismo. Agradecer ao nosso parceiro, o escritório de Júlio Schwartz,
que é especialista em direito nas áreas da defesa da pessoa com deficiência, do autista, é parceiro nosso. Você também encontra ele através do @direitoautista. E agradecer a quem ficou até agora, reforçando aqui o que o Diego colocou. Atividade esportiva, atividade física é importantíssima para o desenvolvimento da gente, faz bem a mente, e isso é aconselhável por qualquer médico, né? Ele não diz só para você. É a qualidade do sono, atividade física e boa alimentação. Exatamente. Hoje são as 3 regras que qualquer médico está passando para a gente. Reforçar que nós estamos no Instagram, no Spotify, no YouTube. Através do Spotify e do YouTube você vai ver o nosso canal completo, o nosso episódio completo. E lá curte, compartilha, faz os comentários. Quem tiver dúvida, dá uma reforçada também. E vamos tentar fazer multiplicar, que é importante que esse conhecimento dessas pessoas altamente competentes que a gente está trazendo aqui possa chegar a tantas outras pessoas. Então a gente tem só a agradecer e até logo.